partir do versículo 22. Nós vamos ler do 22 ao 35, depois do 51. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. Hoje pela manhã o Senhor falou comigo nessa palavra, mas eu estava lendo outra tradução. Então nós vamos ler bastante versículo agora, porque a gente vai ler outra tradução. Amém? A partir do verso 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos ver aqui, desde o primeiro versículo do capítulo 6, o Senhor Jesus ele fez a primeira multiplicação dos pães. E ali o povo ficou maravilhado, né? Com todo aquele milagre. E aí todo mundo, um monte de gente, de repente todo mundo alimentado ali. 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão. E o povo ficou tão eufórico que a palavra diz que eles queriam fazer de Jesus rei. Mas esse não era o propósito do Senhor. Não foi para isso que ele veio, para ser rei aqui nessa terra. Ele é rei, ele é o Senhor soberano. Mas Jesus não sairia do seu propósito por propostas humanas. Tudo isso era pequeno demais diante do propósito que ele tinha de cumprir. Então Jesus vai para o monte e os discípulos pegam o barco e vão sentido Cafarnaum. Aí, no meio da noite, vem aquela tempestade, vem aquele vento forte. O Senhor Jesus vem de encontro aos discípulos e por fim eles vão a Cafarnaum. Quando chega no dia seguinte, que a multidão percebe que nem Jesus está ali, nem os discípulos, eles começam a querer procurar pelo Senhor. Então a Bíblia diz que eles pegam os barcos, né, o barquinho ali, atravessam para o outro lado e vão a Cafarnaum encontrar Jesus, né? Porque eles estavam tão eufóricos com aquilo que eles queriam mais, né? E ali atrás do Senhor, e é tão interessante que eles dizem assim, ó, versículo 25. Peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta para a gente acompanhando juntos, por favor. E achando do outro lado, eles encontraram Jesus. Disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Imagina, né? Como se eles dissessem assim: Senhor, a gente estava todo mundo junto ali, milagre. Agora a gente acorda, cadê o Senhor, né? Que hora o Senhor chegou aqui? Então imagina a euforia deles de chegar para Jesus: Senhor, quando o Senhor chegou aqui? E aí olha que Jesus responde.
na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. É interessante que João, ele usa essa palavra sinais para se referir aos milagres de Jesus. Porque esses sinais, eles identificam Jesus como Filho de Deus. Um dos propósitos de João, desse Evangelho de João, é mostrar que Jesus é o enviado, é o Messias, é o verdadeiro Filho de Deus. Então João, ele fala de 7 sinais, 7 declarações e 7 pregações. Eu vou chamar de pregações, mas 7 sermões, que são afirmações de Jesus. Por exemplo, 7 declarações: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. E aqui, uma dessas coisas que Jesus está falando, olha, na verdade eu digo que vocês estão me buscando, não porque vocês viram o milagre, não porque esses sinais que indicam que eu sou o Filho de Deus, não, vocês estão me buscando porque vocês comeram e foram saciados. Vocês não estão me buscando por quem eu sou, vocês estão me buscando porque, vamos dizer assim, está todo mundo de barriga cheia, porque a necessidade de vocês foi saciada. E aí Jesus continua dizendo assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aí o que Jesus está dizendo? Olha, esforçai-vos por aquilo que é eterno. Porque quando aquele povo viu que Jesus não estava ali, eles rapidamente foram pegar o barco, atravessaram para Cafarnaum, foram atrás de Jesus ali, demandou todo um esforço para ir atrás de Jesus, toda uma prontidão da parte deles para buscar Jesus. Mas por que eles estavam tendo todo esse esforço? Por quem Jesus era? Não. Porque Jesus tinha para oferecer, porque eles estavam trabalhando ali por aquilo que era superficial, por aquilo que era passageiro. Eles parece que não faziam a menor ideia de quem verdadeiramente estava diante deles. E aí Jesus disse: olha, trabalhai, esforçai-vos, né? Não pela comida que perece, mas pela comida que permanece pela vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este Deus o Pai o selou, porque Jesus, ele veio, Jesus depois ali no batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus ali, e Jesus estava pronto para iniciar o seu ministério. Então quantas pessoas a gente vê aqui, e muitas vezes se aproximando do Senhor, fazendo todo um esforço para estar buscando Jesus, mas o propósito é errado. Então a gente tem que ficar muito atento para a gente não desperdiçar, não gastar a nossa força, o nosso ânimo naquilo que perece, porque Jesus tem muito mais a oferecer do que uma simples multiplicação dos pães. Jesus tinha muito mais a que oferecer, ainda que um milagre da cura de um cego fosse uma coisa incrível que ninguém nunca tinha visto. Jesus tinha muito mais a oferecer. E ali Jesus está nos ensinando nessa passagem: trabalhai não pelo que perece, esforçai-vos por aquilo que é eterno, se esforcem por aquilo que realmente vai produzir frutos eternos para as nossas vidas, aquilo que realmente vai nos aproximar do Senhor, aquilo que vai realmente nos fortalecer, aquilo que vai criar raízes em nós, que quando vier a tempestade não vai derrubar, quando vier o vento forte não vai derrubar. Às vezes a gente pode se esforçar ali. Eu me lembro de uma vez, pastor André pregando aqui nesse púlpito, e ele falou assim: tomem cuidado para não gastar o tempo de vocês com aquilo que é errado, com aquilo que, para não se desgastar na coisa errada. Então às vezes não é porque é pecado, é porque simplesmente não é aquilo que Jesus chamou para fazer, e a gente foca ali a nossa força, desgasta numa coisa, e Jesus está falando: não, trabalha por aquilo que é eterno. Vai se desgastar, desgasta naquilo que vai produzir fruto, gaste naquilo que verdadeiramente, quando o Senhor voltar, você vai encontrá-lo, você vai ter força no dia da dificuldade. Não busque o Senhor simplesmente pelo que Ele tem em suas mãos. E aí Jesus continua: disseram-lhe, pois, depois de ouvir isso, eles
assim: que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha que bonitinho, né? Aí Jesus responde: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Eles achando que teriam possivelmente uma grande obra, algo fenomenal para fazer. O que faremos então? Quais as obras de Deus que nós executaremos, né? O que faremos para executar as obras do Senhor? E aí Jesus diz que é tão simples: creia naquele que Ele enviou. Jesus é o enviado de Deus. Eles achando que muitas vezes teriam que fazer coisas difíceis, coisas mirabolantes, e só o que eles tinham que fazer era crer no Deus que estava diante deles, que Jesus que estava ali, o enviado de Deus, o Filho de Deus encarnado, fazendo milagres, operando milagres. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. Então às vezes a gente demanda um esforço em tantas coisas e falta-nos, infelizmente, muitas vezes crer no enviado de Deus, no Messias, naquele que voltará para nos buscar. O que eu tenho que fazer? Qual é essa obra? Essa obra é crer no Filho de Deus. Essa obra é crer verdadeiramente que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele tem poder. É acordar todos os dias crendo que Ele é Senhor sobre as nossas vidas, que Ele é Deus poderoso e que nada vai além do propósito dEle, que Ele tem o controle soberano de todas as coisas. E aí eles dizem assim, versículo 30: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu? Olha, eles estavam vindo por conta da multiplicação dos pães. Jesus condena essa atitude deles. E aí agora, quando o Senhor fala para eles sobre fé, eles mostram a verdadeira intenção. Olha: que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Eles acabaram, irmãos. Tinha sido no dia anterior, eles tinham visto a multiplicação dos pães, e agora eles querem mais, porque essa é a vida de quem vive só atrás de milagre, quem vive atrás de emoção e arrepio, e tantas coisas que passam. O que permanece é a palavra de Deus, e é ela que tem que estar firmada em nossos corações. As nossas raízes, elas precisam estar estruturadas na palavra, porque eu posso estar feliz aqui e eu posso chegar ali e chorar, mas a palavra do Senhor, se ela estiver no meu coração, eu vou permanecer. Agora, quando eu vivo simplesmente atrás de alvoroço, atrás de emoção, atrás de movimento, tudo isso é muito vago. Tudo isso é muito passageiro, porque o Senhor, Ele fala como Ele quer, e nem sempre a vontade dEle de falar é mediante barulho, é mediante agitação. Às vezes o Senhor é na calmaria que Ele fala. E aí, nesses momentos, nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, é essa palavra enxertada dentro de nós que vai nos fazer permanecer de pé. Não é outra coisa, não é emoção, não é uma palavra bonita, não é nada disso. E aí eles pedem, né? Eles perguntam para Jesus: que sinal o Senhor opera, né? Que operas tu? Aí eles completam, versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Quer dizer, que sinal o Senhor opera? Lá, Israel, o povo no deserto, Deus fazia chover comida para eles. E o Senhor, o que o Senhor tem para oferecer para nós? Os nossos antepassados eram alimentados por Moisés. E aí Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, versículo 32: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu. Olha a visão. Moisés, eles achavam que era Moisés que tinha feito, mas não foi Moisés, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Eles achavam, focavam as coisas, porque quando a gente está, às vezes, com a visão espiritual comprometida, a gente acaba achando que é um homem, que é uma pessoa, mas Jesus, ele se revela, ele revela a vontade do Pai. Versículo 33: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
Jesus revela o seu propósito nesse momento. Aí eles disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E aí Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele é o nosso alimento. É através do sacrifício dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós estamos aqui. E às vezes nós nos sentimos fracos, às vezes mediante a luta, mediante a dificuldade, a gente se sente enfraquecido, mas o Senhor é o pão que nos alimenta. Jesus, ele é suficiente. E o sacrifício dele na cruz foi suficiente. Um único sacrifício foi suficiente para toda a humanidade. Nada em Jesus é imperfeito, nada falta nele. Ele é o pão porque é ele que nos alimenta, é ele que nos mantém de pé, é ele que nos dá força, é ele que nos ajuda. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É só ele. Não importa o que a gente esteja passando, não importa a luta, não importa a adversidade. Por mais difícil que muitas vezes é a nossa luta, mas nós precisamos olhar para o pão vivo que desceu do céu. Porque se nós estamos fracos, então Senhor nos alimenta. Senhor nos alimenta de Ti, porque Tu tens, Senhor, a força que eu preciso. Tu tens, meu Deus, é a Tua obra. Me dá a Tua força, Senhor. É a minha família, mas são Teus filhos. Me dá a Tua força, Senhor. É o trabalho que o Senhor me deu. Me dá a Tua força, Senhor. É a dificuldade que eu tenho na minha casa. Me dá a Tua força, Senhor. Porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és aquele que tudo pode. Tu és o enviado de Deus. Nessa época, muitas pessoas, o gnosticismo, eles duvidavam de que Jesus Cristo, ele seria verdadeiramente o Filho de Deus, porque eles acreditavam que nessa questão de Platão, da matéria, que a matéria é impura, que a carne é impura, então por causa disso eles não acreditavam que Deus poderia ter descido em carne, habitado entre os homens, morrido na cruz do Calvário. Eles não acreditavam nisso. Então quando João escreve esse evangelho, é para dizer que Jesus é sim Deus e Senhor, que Ele desceu em carne, que Ele habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele estava no princípio com Deus. E Ele é o pão que nos alimenta. Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Somente nele venceremos. Não tem como sermos vitoriosos longe dele. E Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Porque Ele é a água da vida. Nós podemos passar sim lutas, adversidades, mas estamos firmados nele, estamos alimentados nele. Ele sacia a nossa sede, só Ele tem esse poder. E aí o versículo 51, ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, qual é o alimento que Ele dá? É a minha carne. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus revela aqui, antes mesmo de tudo acontecer, Ele já diz que Ele daria a sua carne como vida. Ele mesmo é o sacerdote e o sacrifício. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. Ele mesmo pagou pelos nossos pecados, pagou a nossa culpa. Então nós não precisamos duvidar do poder dele. Nós não precisamos buscar o Senhor pelo que Ele tem em suas mãos. Nós precisamos buscá-lo por quem Ele é. Precisamos adorá-lo verdadeiramente, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Ele deu a sua vida por nós. Então qualquer outra coisa, Ele mesmo diz que Ele deu o seu Filho, não nos daria todas as coisas, que todas
salvação. Só o Senhor, meus irmãos, só o Senhor nas nossas vidas, e ninguém mais pode nos ajudar. Não tem luta, não tem adversidade, não tem nada, meus irmãos, nada que supere o poder do Senhor, porque quando Jesus morreu naquela cruz, que Ele ascendeu ao céu, o Pai deu a Ele todo o poder, e Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder. Então, se você está se sentindo nessa noite enfraquecido ou desanimado, eu quero dizer para você mais uma vez: Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a força. Eu não sei se você adentrou aqui buscando alguma outra situação, mas Jesus manda te dizer que Ele é o pão vivo, e o que você precisa hoje é se alimentar dele. O que eu preciso hoje é me alimentar dele, independente de como esteja o meu coração. Esse povo foi lá atrás de Jesus, atrás de se alimentar, atrás dos seus próprios interesses, e Jesus se revelou ali a eles, e Jesus se revela a nós todos os dias aqui em sua palavra, e Ele nos diz, meus irmãos, que nós busquemos verdadeiramente Ele por quem Ele é, porque nós encontraremos, irmãos, um tesouro precioso. É isso que Ele é, um tesouro precioso. Por mais que as lutas queiram tirar o nosso foco, que nessa noite nós possamos, como a irmã Renata falou, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, olhar pelos benefícios que o Senhor nos tem feito e agradecer, porque Ele é o pão que nos alimenta, agradecer porque é Ele que nos mantém de pé, mesmo diante da afronta, da luta, da dificuldade. Ele é Deus e Senhor, e é Ele que nos mantém de pé. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Uma vez eu posso orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar neste momento e pedir ao Senhor que derrame sobre nós a força que só Ele tem para nos dar. Que nós possamos sair daqui nessa noite fortalecidos pelo poder que há em Cristo Jesus. Porque Ele tem, meus irmãos. Então, que nós possamos nessa noite sair daqui fortalecidos, revigorados pelo poder que há em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te agradecer por essa palavra. Senhor, o Senhor falou conosco que Tu és, Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Tu és o enviado de Deus.